É, rapaziada, o que ninguém queria, ninguém mesmo queria, acabou acontecendo. O Brasil foi eliminado pela Noruega em um jogo horroroso. E, cara, eu não vou aqui chegar falando que eu avisei, que eu já esperava isso, porque eu, sinceramente, tinha esperança. Lá no fundo, mesmo sabendo que a zaga era ruim, que o time tinha problemas, que sabendo de tudo aquilo de ruim, eu tinha esperança, sabe? Eu tinha esperança que o Brasil, mano, eles numa jogada milagrosa, vai ser não sei o quê. E não rolou dessa vez. Contra o Japão aconteceu um milagre ali no finalzinho com o Martinelli. E dessa vez não rolou nada. Salve, salve, rapaziada, eu sou o Duque aqui do Império do Fute. Basicamente esse vídeo não vai ter nenhuma introdução, nenhum corte. Eu simplesmente vou falar o que eu penso dessa eliminação precoce do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo pela Noruega. E, cara, pra resumir, eu já fiz um vídeo aqui no canal que eu falei que eu sentia que essa seleção não ia muito longe, porque eu vi as eliminatórias, eu vi os amistosos e tinha muitos problemas, mas de alguma forma, depois da fase de grupos, que se saiu até bem fora Marrocos, depois de passar num jogo até que interessante em cima do Japão, eu tive uma esperançazinha deles passarem da Noruega, porque querendo ou não, a Noruega é estreante na Copa, mesmo fazendo uma boa Copa, mano, Brasil é Brasil, entendeu? A gente torce até o fim, é isso, mas de alguma forma eles conseguiram me decepcionar mais uma vez, tipo, eu já não esperava muita coisa, tanto que na última Copa eu fiquei bem triste pra caralho, tá ligado? Estragou minha semana. Dessa vez o jogo acabou agora e eu já tô... Pô, é isso, vamos pra próxima. Porque eu já não esperava muita coisa e o Brasil mesmo assim conseguiu me decepcionar. Porque nos primeiros, vamos dizer assim, 70 minutos até o gol da Noruega, o Brasil tava se saindo até que bem. Tava criando várias jogadas, tava, sabe, propondo o jogo. Mesmo perdendo inúmeras chances absurdas, ele tava pressionando a um ponto em que eu falei, mano, o Brasil vai ganhar, mano, eles tá passeando em alguns momentos, eu não vou dizer passeando o jogo porque não é verdade, mas eles estavam criando com muita facilidade em cima da Noruega, a um ponto em que eu achei que o jogo já tava encaminhado ali pros 50 minutos, sabe, mesmo perdendo um pênalti, que eu já vou comentar, mas de alguma forma, mesmo com toda a bola, com todas as chances criadas ao longo de quase 70 minutos, o Brasil não converteu nada, sabe o que é nada? É 0 mais 0, nada. E foi preciso um único lance para um único jogador no lugar certo, no momento certo, para o jogo virar completamente, cara. E o que mais me irrita não é o Brasil ter perdido para a Noruega, é eles saberem exatamente qual era a maior arma que a Noruega tinha, que no caso era o Haaland, e simplesmente não fazer nada a respeito disso. Eu acho que eles pensou, pô, Gabriel Magalhães já se saiu bem contra ele na Premier League, vamos deixar ele resolver. E não foi suficiente, nem de longe. O Haaland basicamente estava no lugar certo, na hora certa, e conseguiu converter em um único bom lance o que o Brasil tava tentando e não conseguia. E é isso que me irrita muito no Brasil, porque ele cria muito bem algumas chances, mas não finaliza, não consegue convergir todas aquelas criações de bola, entendeu? Por exemplo, o pênalti perdido, meu amigo. Quem que teve a ideia brilhante de deixar o Bruno Guimarães bater o pênalti? Eu não sei vocês, mas, mano, na seleção tem o Vinícius Júnior. Tem o Neymar, eu sei que ele tava no banco na hora, mas eu não tô nem aí, é o Neymar, ele é o rei dos pênaltis, eu nunca vi o Neymar perder um pênalti, entendeu? Além disso, o Vinícius Júnior já deve ter perdido um ou outro no Real Madrid, mas ele tem talento quando é pênalti, vários outros jogadores, até o Matheus Cunha, tá ligado? Tipo assim, tem um monte de outros jogadores pra bater pênalti. E eles botaram o Bruno Guimarães. Eu vi depois que a comissão técnica lá do Ancelotti falou, a gente escolheu ele porque não sei o que, mano, não me interessa. É um pênalti em oitavas de Copa do Mundo. Você vai botar um cara que não tá acostumado a bater pênalti? Mano, você tá pedindo pra perder. Na hora que eu vi o Vinícius Júnior entregando aquela bola pro Bruno Guimarães, eu falei, já era. Já era. Eu não acompanho muito ele lá no Newcastle, mas, tipo assim, o Bruno Guimarães é um bom jogador, é um excelente jogador na criação. No passe, não sei o quê. Pênalti, meu parceiro, não é a qualidade dele. E uma Copa de Mundo pra um país como o Brasil, você não pode inventar moda, meu irmão. Você não vou deixar o reserva ali bater vamos pegar aquele zagueiro ali que nunca bate pra bater. Não. Você entendeu? Você bota o cara que já tem uma boa conversão. Entendeu? Cadê a hierarquia, meu irmão? O primeiro que bate o pênalti Mano, não faz sentido. Entendeu? E é aquilo que eu disse. Quando um time perde um pênalti como esse, os outros caras, os caras da Noruega viram, mano, acabou, é nossa. Os caras perderam o pênalti, agora é só a gente seguir o jogo e fazer o nosso... Entendeu? Quando eles perderam o pênalti, já tava basicamente 1 a 0 pro Brasil, entendeu? Eles perderam a maior chance deles de graça.
entendeu? E como se não desse pra piorar, tem muita coisa ruim, mas o Endrick basicamente entrou. Todo mundo comemorou, obviamente, porque é um moleque talentoso, rápido, volumoso e tudo, mas, mano, na primeira jogada dele, cara a cara com gol, pra matar o jogo, resolver a parada, ele perde. Tipo assim, acontece, tá ligado? Mas, pô, eu acompanho o Endrick, eu acompanhei um pouco no Lyon, na França, se eu não me engano, Lilo, sei lá, eu acompanhei aquele jogo dele na França, ele é um matador e tudo, mas, cara, eu nunca tinha visto ele errar de uma forma tão boba assim, tá ligado? Tipo, é óbvio que a gente não pode colocar a culpa da eliminação do Brasil em cima do moleque, que só tem, 19 anos, mas é um dos erros. Bruno Guimarães perdeu o pênalti, o Endrick perdeu esse gol cara a cara, fora outros jogadores também que perderam chances claras, que eu nem me lembro agora porque eu tô irritado. Mas o Vinícius Júnior, por exemplo, ele criou boas jogadas, mas não conseguiu converter nenhuma delas, entendeu? Ele sempre tava indo pela esquerda, tava mandando muito bem, mas aquelas mulas que tava lá no meio não conseguia fazer nada, entendeu? E mais uma vez o Casemiro passou batido. Eu falo isso porque no último jogo ele fez o gol contra o Japão de virada, excelente, tudo. Não, ele foi o primeiro gol por um empate. Mas ele teve uma partida horrorosa. Tipo assim, mano, eu já tava irritado com ele. Aí ele faz aquele gol, a gente fica, pô, Ancelotti sabe das coisas, né? Com aquela cara de vergonha, mas tirando aquele gol que ele fez pro empate de cabeça, ele não fez nada em campo. Nos gols que o Japão, no gol que o Japão fez, ele meio que facilitou. No gol da Noruega também, ele não faz nada. Tipo assim, Casemiro é uma cintura de concreto. O cara tá jogando pesado, meu parceiro. Dá pra ver que tipo, não é... Mano, se não fosse aquele gol no Japão, ele estaria sendo crucificado até agora, entendeu? Ele conseguiu achar um gol, pronto, resolveu, é o homem da partida e não é bem assim. Tudo bem, fez o gol, parabéns, cara, mas, mano, dentro de campo, nos 90 minutos, ele não entrega nada, entendeu? Tem um ou outro lancezinho, mas é tão pequeno que perto dos erros dele, não vale nem a pena mencionar, você tá entendendo? Então o Ancelotti manteve o Casemiro, apesar de não estar jogando quase nada dentro de campo, só atrapalhando. Manteve outras peças também que não... Tipo assim, sei lá, cara, manteve muitas peças que não já funcionaram anteriormente e ele esperou que funcionasse agora, sabe? Eu sei que ele botou o Neymar no finalzinho, inclusive um grande acerto foi botar o Neymar, mas botou tarde demais, meu parceiro. E eu falo isso sabendo que o Neymar não tá no seu prime, que ele já tá bem idoso, já não é aquela mesma coisa do auge e tudo, mas, cara, o Neymar dentro de campo, só o fato dele estar dentro do campo já muda a dinâmica do jogo inteiro, porque ele puxa a marcação, porque ele cria uma jogada genial, já muda tudo, entendeu? E basicamente o Ancelotti colocou ele tarde demais, ele fez o gol de pênalti, inclusive aquele pênalti eu achei um milagre eles terem dado, levando em conta tudo que tá rolando nessa Copa, mas enfim, Neymar conseguiu converter com facilidade, inclusive eu falei pra todo mundo aqui, mano, se o Neymar tivesse batido o primeiro pênalti, o jogo tinha sido completamente diferente, Brasil começando de 1-0 ia ser tudo diferente, mas deixando o passado pra trás, ele conseguiu converter com facilidade, com aquele golzinho debochado dele, né? E ainda debochou do goleiro. Eu acho que não era necessário fazer isso, perdendo de 2-1, mas é o Neymar, né? Ele faz o que ele quer, mas de certa forma ele converter aquele pênalti não foi suficiente pro Brasil pelo menos empatar aquele jogo. E pra esse vídeo não ficar extremamente longo, tem um milhão de outras coisas que eu queria falar aqui, mas, cara, eu vou criar outro vídeo só sobre isso, porque eu quero descontar minha raiva em alguém, sabe? Mas pra resumir, o Brasil mais uma vez passa vexame, passa vergonha e, cara, é mais mérito da Noruega, sim, porque é uma seleção muito boa, mas, como eu disse, os caras têm uma única arma, o Brasil já sabia disso, todo mundo sabia disso, e mesmo assim ninguém se preparou, nem fez o básico bem feito, sabe? Bota 2 zagueiros ali pra ficar no cangote dele o tempo todo, sabe? Era só fazer isso, tá ligado? Não é impossível, entendeu? Mas, de alguma forma, o Brasil tem uma certa arrogância que incomoda, porque os caras, eles entram pro jogo achando que estão num amistoso. Foi essa sensação que eu tive hoje, que vocês também devem ter tido no jogo contra o Japão. Os caras realmente, em algum momento ali, eles se empolgaram, foram criar jogada e tudo, mas hoje os caras entrou achando que era um amistoso. Não, vamos ficar aqui na retranca, não sei o que. Mano, eles tomaram o gol da Noruega e do nada estavam tomando pressão para a Noruega, tá ligado? Tipo, quando você toma um gol, se você não quer tomar outro, meu irmão, segura, pressiona, vai pra cima, cria jogada, quebra uma falta malandra ali pra dar uma pausa técnica pra, entre aspas, esfriar os caras. E o Brasil não tava fazendo nada disso desde o primeiro tempo. Eu sei que eles estavam criando algumas grandes
grandes jogadas, mas eles não estavam pressionando, não tinha raça pra ir atrás da bola, sabe? Tipo assim, em conjunto os caras não estavam sabendo jogar. Parecia um amistoso, como vários que eles tiveram aí antes da Copa, entendeu? Dava pra ver. Quando eles tomaram o segundo gol, mano, eles começaram, vários jogadores do Brasil, inclusive, começaram a andar dentro de campo, falando, não, acabou, acontece, vamos pra cima, eu vou pra minha casa, pra minha mansão, vocês chorem aí nos seus cantos, porque acabou. Tipo, os caras desistiram dentro de campo. Eu vi isso, meu irmão, eu vi isso. É claro que no finalzinho ali, depois do gol do Neymar, alguns atacantes realmente foram pra cima, tentar aquele último, mas não funcionou, entendeu? Naquele último momento ali, se fosse um time de raça, meu parceiro, tinha ido até o Alisson pro ataque, tinha ido todo mundo pro ataque pra meter o louco. O que é pior, você tomar um 3-1 da Noruega ou tentar um empate 2-2, entendeu? Os caras já estavam cagados, foda-se, tá ligado? Vai pra cima, mete o louco, entendeu? E eles simplesmente pensou que tinha empatado naquele pênalti ali e, tá empatado, vamos segurar aqui, não vamos tomar mais um gol não, vamos nem tentar arriscar, senão vai ser, mano... Essa seleção simplesmente não merecia passar. Eu tenho que ser sincero. É uma seleção que não tem raça, que não tem vontade, que de certa forma não tem uma técnica muito boa. E eu sei que é fácil falar isso agora depois de uma eliminação, mas são problemas que eu já tinha visto desde as últimas Copas, contra a Bélgica, contra a Croácia. Mano, são problemas não de agora, não de anos, são problemas de quase uma década, entendeu? O Brasil nunca consegue dar um encaixe muito bom. É o time que vai lá, faz um jogo bom, Hexa, todo mundo pira a cabeça. Vamos ganhar o Hexa, não sei o que. Eu acredito que essa rapaziada vê futebol de 4 em 4 anos. Só vai ligar a TV agora na próxima Copa do Mundo, porque eu e a maioria dos fãs de futebol que acompanha o Brasil com todo jogo, já sabia que ele não ia muito longe. Já sabia disso, não é vergonha de admitir. Já sabia, você acha mesmo que essa seleção aí, que quase não se classificou nas eliminatórias pra Copa, ia bater uma França da vida? Nunca tinha nem no sonho, entendeu? Mas, de alguma forma, nem eu imaginava que ela ia cair tão cedo, tão precocemente, sabe? Eu, pelo menos, tinha um pouquinho de esperança, tipo, eu sei que os caras não vão chegar na final, não vão ganhar a Copa, mas, pelo menos chega perto, lutando com garra, com coração, fazendo a gente se sentir orgulhoso, sabe? E nessa Copa eles não conseguiram fazer isso quase que em momento algum. No Japão teve uma virada muito boa, mas de certa forma deixou aquela vitória com gostinho meio que duvidoso. Tipo assim, a gente ganhou, opa, mas peraí, a gente quase perdeu, entendeu? E agora, obviamente, eles perdeu de vez. Então, é uma seleção que tem poucos bons momentos e esses bons momentos praticamente nunca são os jogos que realmente importam, sabe? E eu penso que, tipo assim, se o Tite... Eu sei que é meio louco falar isso agora, mas eu acredito que se o Tite tivesse permanecido no comando técnico desse Brasil agora, nessa Copa, desde a última, o Brasil chegaria bem mais longe. É essa a impressão que eu tenho. Pode me julgar, pode falar que é bobeira, mas é essa a impressão que eu tenho, porque o Brasil do Tite era organizado. Mano, pra você ter noção, eles perderam a Copa de 2022 pra Croácia por um detalhe tosco. Os caras basicamente foram pro ataque ganhando, deixou a zaga vazia e se ferraram, basicamente. Por um detalhezinho simples, uma coisa boba. Se não fosse aquilo, o Brasil com certeza teria enfrentado a Argentina e daí a gente nunca se sabe, entendeu? Eu sei que era a Argentina campeã, mas eu não tô nem aí. O Brasil naquele momento era bem organizado, apesar dos problemas, era bem organizado, sabe? Mas essa seleção, além de não ser bem organizada, de não ter um equilíbrio bom, não sabe finalizar, não sabe segurar, não sabe manter pressão. Tipo assim, é uma seleção de grandes estrelas que na prática não funcionam. É tipo um PSG da vida, naquele trio do Mbappé, do Messi e do Neymar. Tipo, os caras são foda, mas o time deles, quando eles jogaram lá, não ganharam nada. Quando eles venderam as estrelas e montaram um time, nome por nome, tipo zaga, meio de campo forte, ataque, tudo bem equilibrado, técnico, todo mundo se doando ao máximo, eles ganharam 2 Champions seguidas. É o arroz com feijão, entendeu? E essa seleção tem que passar por essa reformulação aí, tem que fazer uma limpa, querendo ou não. Essa seleção aí é o que todo mundo fala, é um time de empresários. Eu sei que a escolha foi boa, mas não é dessa Copa que eles vêm decepcionando a gente, é da última, da antepenúltima, mano, desde 2014 que é só humilhação atrás de humilhação. Não tem nenhuma eliminação que os caras ganham na raça. Tipo assim, eles foram eliminados, mas eles lutou até o fim, que nem Cabo Verde, perdeu pra Argentina, mas mano, todo mundo tá orgulhoso dos caras porque eles quase mataram a campeã do mundo, a campeã atual. Eles lutaram até o último segundo.
E o Brasil não faz isso nessa Copa, não fez na última, não fez na antepenúltima e provavelmente não vai fazer na próxima. Então é uma seleção que não tem garra, que não tem raça, que não tem um cara técnico pra finalizar. Eles tiveram o Neymar, mas só o Neymar sozinho não consegue carregar tanta gente por tanto tempo. Ele conseguiu contra a Croácia, mas os caras entregaram. Ele se saiu muito bem na Copa de 2018, mas mais uma vez o conjunto não ajudava. Entendeu? É o Marquinhos, campeão da Champions, que na seleção não é o mesmo. É o Gabriel Magalhães, que foi campeão da Premier League esse ano com o Arsenal. Na seleção ele não é aquele campeão, entendeu? São vários outros jogadores que nos seus respectivos clubes mandam muito bem, mas na seleção, quando estão junto, os caras parecem um Estados Unidos da vida. E é meio irônico falar isso agora, porque os Estados Unidos tá indo muito bem, mas, pô, antes dessa Copa, os Estados Unidos era aquilo, era só nome, entendeu? Alguns jogadores. Um exemplo foi ruim, mas é isso, é uma seleção só com bons nomes, mas não é uma seleção boa, entre aspas. No papel é brilhante, na prática não é nada. Essa é a realidade. Eu sei que muita gente vai me achar pessimista, não sei o que. Nossa, tá torcendo contra o Brasil. Mano, eu sou realista. Eu torci do primeiro ao último minuto. Eu esperava eles vencer, eu torci, mas eu já imaginava que eles não iriam chegar muito longe, porque é irrealista. Você vê um time passando sufoco, jogo atrás de jogo. Você acha que esse time vai muito longe? É claro que não. Eu sei que tem muita gente aí que é fanático pelo Brasil, só assiste de 4 em 4 anos, mas, cara, essa é a realidade. Essa seleção, além de não ter ganhado nada, ainda deixou aquele gostinho amargo de tipo, na próxima, eles não vão mostrar nada, sabe? Entendeu? Eu sei que é decepcionante falar isso, mas na próxima Copa, meu parceiro, eu duvido que eles vão conseguir entregar algo igual ou melhor do que eles entregaram nessa, entendeu? Porque não tem ninguém, não tem nenhuma lendinha nascendo ali pra você falar, pô, é um Mbappé da vida. Não tem. O Endrick é o único que, entre aspas, tem um futuro promissor, entendeu? Mas depois de perder essa jogada, a jogada mais importante, eu diria, da sua carreira, mano, deu até uma baixada na expectativa, sabe? Eu acredito que na próxima Copa, mais experiente, se ele continuar voando que nem agora, ele vai longe, mas, pô, fora o Endrick, o Estevão, o João Pedro, que nem foi convocado, enfim, a gente não tem um futuro promissor da seleção, sabe? E isso é triste, é revoltante também, mas é o que é. Então resta a gente torcer por um milagre, por alguma coisa, porque se as coisas continuarem como essa Copa, a última, antepenúltima, enfim, a gente só vai se decepcionar, sabe? Então daqui a 4 anos a gente vai ver no que vai dar. Eu realmente não tô esperançoso. O Brasil perdeu mais uma vez de uma forma bem vexatória, por assim dizer. Não foi nenhuma goleada, mas, cara, Noruega, meu parceiro, eles acabaram de chegar na Copa, eles chegaram agora, sentaram na janela e botaram o Brasil pra correr. Simples assim. O Brasil, eles se orgulham tanto das 5 estrelas, tipo jogadores eu falo, eles gritam, nós temos 5 estrelas lá dentro de campo, você vê pela leitura labial, e é só isso. Tipo, eles comemoram os títulos, eles se vangloriam das 5 Copas que o Brasil tem, que outros jogadores ganharam, mas em campo eles não mostram nenhum por cento da garra que aqueles jogadores tinham, sabe? Então, tipo assim, é sinistro. Eu acredito que o Brasil não vai muito longe nem nessa, nem na próxima, nem na outra Copa, até eles deixarem os jogadores bons jogarem. Eles criarem técnica muito mais do que o necessário e demonstrarem mais garra dentro de campo, sabe? Eu realmente tô bem decepcionado, mais do que eu esperava, e resta a gente saber como é que eles vão se sair nesses próximos 4 anos até a próxima Copa. Tudo pode mudar, eu posso queimar minha língua, mas com base nas minhas últimas 3 Copas, que foram no mínimo bem decepcionantes, eu não tô esperançoso pro futuro do Brasil nem de longe. Eu sei que tem um Endrick da vida, um Vinícius Júnior que vai tá também mais experiente, mas eu não tô esperançoso. Eu não tô nem de longe esperançoso com esse Brasil. Enquanto seleções como a França estão ali, ó, a cada Copa mais forte, mais forte, mais forte. Brasil, a cada Copa que passa, tá mais fraca, mais fraca, mais fraca. Antes nós caiu nas quartas, agora a gente caiu nas oitavas. Quem pode dizer se a gente não vai cair na fase de grupos na próxima, sabe? Eu não duvido de mais nada depois do que eles fizeram hoje, que eles fizeram na última Copa, entendeu? Ainda mais sem o Neymar, que o Neymar carregou em 2022. O Neymar, nessa Copa, conseguiu fazer o seu golzinho de honra no último lance. Então, um Brasil sem um Neymar desse jeito, infelizmente, vai continuar decepcionando muita gente.
Só espera a gente torcer por um milagre. E é isso, cara. Essa é o que eu penso desse atual Brasil. Eu sei que é muito pessimista falar isso, inclusive esse vídeo já tá bem longo, mas, cara, eu não tô nem aí. Esse Brasil foi mais decepcionante do que eu esperava. Eu já imaginei que eles iriam cair numas quartas de final, mas, pô, numas oitavas é sacanagem, pô. Tipo assim, porra, cara, até a Argentina, que tomou um sufoco, passou de forma mais honrosa, eu diria, entendeu? Então comenta aí o que você achou desse resultado, dessa eliminação horrorosa do Brasil para a Noruega. Inclusive o Haaland já foi para a artilharia da Copa do Mundo, é um monstro indiscutível. E meus parabéns pra ele, pra Noruega, enfim, a gente foi eliminado. E é isso, cara, 2-1. E comenta aí o que você achou dessa eliminação, o que você espera do Brasil na próxima Copa do Mundo. E comenta o que você quiser aí. Também deixa o like, se inscreve, porque o canal é novo, tem 7 inscritos. E não dá essa moral aí pra eu não apagar esse canal, valeu? Então isso é tudo, fiquem com Deus e nos vemos em um futuro próximo vídeo.